foi camelô na Uruguaiana, vendedor de carros, vereador. Atualmente, ele é deputado estadual no segundo mandato, né? E pré-candidato à Prefeitura de São João de Meriti. Tudo bom? Estamos hoje com o Léo Vieira. Hortência, tudo bem? Prazer te conhecer. Na verdade, eu fui camelô na Presidente Vargas. Ah, é? É. Achei que fosse... É porque a Uruguaiana fica ali perto, né? Fica. Na verdade, bem próximo da Uruguaiana, mas o endereço era Presidente Vargas. Entendi. É porque 590. a Uruguaiana era, antigamente, né, quando era o camelódromo, porque hoje era conhecida como aquela parte toda que, inclusive, envolvia Presidente Vargas. Todo mundo chamava assim, a Uruguaiana, né? Uruguaiana. Falava ali. Não, ali... Minha mãe também foi camelô na Uruguaiana, né? Ali, a Uruguaiana foi ali... né? Um grande polo ambulante ali do centro do Rio, né? As pessoas ali não vão para comprar no comércio, vão para comprar no camelô. Ali o âncora não é a loja, é o camelô. É verdade. É o camelô que leva o consumidor para as lojas. Impressionante. Mas me conta um pouco, Léo, da sua... Não sei se eu posso chamar de Léo. Léo mesmo. Me conta um pouco da sua infância, né? Como é que foi a sua infância? Você nasceu em São João de Meriti? São João de Meriti. Rua Então você São tem Manuel. lá o carinho de infância pelo município, Gogó de São João. Sou do Gogó, assim, de São João de Meriti, Rua São Manuel. Um lugar que estou lá até hoje, né? Hoje só que na Rua São Pedro, um pouco mais embaixo. Esse bairro era um bairro pobre de São João. É, um bairro pobre. É no centro de São João, mas porém... Você na sua infância, você começou a trabalhar de camelô ainda criança? Na verdade, o camelô, ele se deu ali entre os 14 e 15 anos, mais ou menos. Né? Que aos 13 eu fui servir de pedreiro. Depois eu fui vender salgadinho no trabalho do meu pai. E já no centro, meu pai trabalhava no IPERJ, centro do Rio, servidor público, né? E eu pegava do 20º andar até a sobreloja de sessão em sessão vendendo salgadinho que minha mãe fazia para poder melhorar a renda lá de casa. Um servidor do IPERJ, sempre com um salário muito pequeno, né? Então, nós éramos 13 e nasceu meu irmão, que hoje é o deputado federal Luciano Vieira. Ah, que legal. Então, o Luciano nasceu, o que estava apertado, apertou mais. Mas graças a Deus que ele veio e foi benção. O Luciano veio oxigenar ali a casa, a família, o temporão, né? Porque ele é mais novo do que eu, 13 anos, Hortência, mas eu tenho uma irmã que é um ano mais nova do que eu, a Jane. Então o Luciano é mais novo que a minha irmã, 12 anos. Então 12 anos depois minha mãe ficou grávida. Caramba, você não imaginava mais que ia ter irmão, e aí nasceu o irmão. Nasceu o Luciano. Entendi. E nesses seus trabalhos, né, porque já praticamente uma criança já trabalhando, você estudava? Como é que era? Eu sempre intercalava, né? Porque se eu estudasse de manhã, eu trabalhava à tarde, ou vice-versa. Quando o meu turno passava, que às vezes acontecia. Você mudou de série, aí você tem que mudar de turno. Era escola pública, né? E aí, às vezes, o sorteio lá te colocava num turno que você tinha que escolher lá qual horário você tinha que trabalhar com base na escola. Não tinha que escolher, era o que tinha. Entendi. Você vai trabalhar, estudar à tarde. É o que tinha. Entendi. Eu não podia escolher. Então, quando eu trabalhava à tarde, eu vendia de manhã e vice-versa. E quando você estava no turno que você vendia, qual era o horário que vendia mais? De tarde? De manhã? O café da manhã, né? O pessoal do café da manhã. De manhã sempre vendeu mais. Entendi. De manhã sempre vendeu mais. E como é que foi depois? De manhã sempre vendeu mais salgado. E à tarde o doce. Depois do almoço a pessoa queria uma sobremesa. Entendi. E depois desse período que você estudava em escola pública e já trabalhava, você não tinha tempo de brincar praticamente, assim, pelo menos nos dias úteis, né? Porque pelo que você me conta, você saía lá de São João de Meriti depois de estudar, ou às vezes antes de estudar, e vinha trabalhar. E já era aqui no Rio, né? Mas a criança não adianta. A criança arruma tempo para tudo. É porque você tem energia para dar e sobra. Então, eu chegava à tarde, ou da escola, ou da cidade, do centro da cidade, e ia jogar bola. E até tarde jogando bola. Sabendo que no dia seguinte, cedo, tinha que estar de pé, ou para trabalhar ou para estudar. Você gostava de jogar bola? Sempre gostei. Jogar bola só dá pipa. Você joga até hoje? Não, hoje menos, né? Porque E pipa? Pipa eu gosto, solto. Até hoje? Até hoje, de vez em quando eu solto. Então, volta e meia lá nas ruas de São João, vocês vão encontrar o deputado ali soltando uma pipa. Hoje muito menos, né? O tempo ficou muito escasso, né? Até para poder fazer essas coisas que a gente gosta, que é tradicional. Mas pipa, eu sempre gostei de pipa. Pipa e bola, era todo dia. Era todo dia. Legal. E aí, como é que foi a questão que você conta, que depois, na época já de camelô, né? Você ainda estudava, né? Na época de camelô, você tinha 13 anos, você estudava para conseguir... Camelô já foi eu chegando dos 15 para os 16. Eu estava terminando o segundo grau já.
Entendi. Eu estava já terminando o segundo grau e eu terminei o meu segundo grau já à noite, já para eu poder trabalhar durante o dia. Então, no Murilo Braga, que é um colégio estadual em São João do Meriti, até um colégio que é uma referência ali no ensino público, e eu estudei ali. Então, em determinado tempo, né, nos 16 anos, eu passei para a noite, que eu queria trabalhar. Eu queria Conseguir melhorar a vida da sua família, organizar entendi. minha vida. Meu pai, né, assim, ele queria, mas não podia. Sabe aquela coisa de você querer e não poder? Ele queria nos dar uma bicicleta, não podia. Queria comprar um videogame, naquela época o videogame era Atari. E era concursado público, né? Mas mesmo assim com um salário que não dava para sustentar toda a família, né? O servidor daquela época era um servidor completamente diferente do servidor de hoje, tá? Estou falando em termos de valores, né, de salário. Né? Não estou falando em termos de qualidade, não. O servidor público do Estado, naquele momento, o salário era muito baixo. Né? Hoje, não é que o salário hoje é maravilhoso, mas é um salário hoje bem melhor do que naquela época que meu pai era arquivista do IPERJ. Hoje valorizou-se mais, né, o trabalho e tal. Sim. Tem as carreiras e tal, toda tem evolução, isso aí. E aí, teve uma época, você como camelô, que você perdeu o seu ponto de camelô? Como é que foi isso? Não teve uma história dessa? Foram duas situações. Uma aconteceu no centro da cidade, na Presidente Vargas, que o Rapa levou tudo. Eu tinha comprado, tem o rapaz que me fornecia a ferramenta, chamado Fiuza, que é lá na Luiz de Camões até hoje, né, o depósito dele, e graças a Deus ele está vivo até hoje, meu amigo. E o Fiuza, ele tinha, além do depósito dele, tinha uns pontos de venda de ferramenta, que meu ramo era ferramenta, né? Martelo, plana, alicate, todas essas coisas de ferramenta eu vendia. Aí ele tinha um ponto na feira de Acari. Aí, em determinado momento, o Fiuza falou assim, Léo, eu vou passar meu ponto na feira de Acari porque a minha vida já está consolidada aqui no comércio, no depósito, na distribuição, então já... E eu tinha ali, eu era muito novo, eu era um garoto, um adolescente. Eu falei, pô, Fiuza, eu quero. Mas quanto é que custa o ponto? E como a Acari vendia muito, o ponto dele era um ponto valorizado. Aí eu falei assim, olha, eu não tenho condição de te pagar agora, mas a gente consegue organizar aí, dependendo do que você queira no teu ponto, para a gente poder ir te pagando. E assim ele fez, ele chegou, falou, Léo, vou te fazer os 3 pontos por X, isso toda semana me dá um pedaço desse dinheiro. Eu falei, tá bom. E assim eu fiz, assumi o compromisso com ele, paguei ele rapidamente, porque a Feira de Acari vendia muito. Mas, Hortência, eu fiquei na Feira de Acari um pouco mais de um ano. Aquilo vendia muito. Caramba. Aquilo era mais do que na Presidente Vargas ali no... Eu vendia num domingo o equivalente toda a minha semana no centro da cidade. Caramba. Só pra você ter uma ideia. Meu padrasto, ele era torneiro mecânico e ele comprava, todo domingo ele ia pra Feira de Acari comprar peças que precisava para fazer. Não, ela vendia tudo. Ela vendia tudo. Vendia produtos ilegais, irregulares e também como o meu. Eu tinha nota fiscal, tudo direitinho. Não, mas o meu padrasto comprava peças assim usadas para poder porque ele refazia, né? Então torneiro, isso. Mas a Hortência, ela vendia tudo. Tudo que você possa imaginar tinha na Feira de Acari. Coisa legal e legal. Normal, né? Era da Feira de Acari. O meu produto, da minha ala lá, era legal. Aí, o que acontece? Toda a minha semana, de segunda a sexta, num domingo eu vendia o equivalente a toda segunda a sexta. Caramba, você vê assim como que os feirantes da Feira de Acari perderam com essa questão de terem retirado, destruído a feira, né? Um domingo eu chego para trabalhar na Feira de Acari, estou indo lá com a minha Kombi. Estou chegando na feira, a feira ocupada pelo Exército, pela Polícia Militar, Polícia Civil e a Guarda Municipal. Você lembra o ano que foi isso? Ah, tem. Foi a época que o prefeito era o César Maia. Ah, era o César Maia. César Maia acabou com a feira. Acabou com a feira. Olha, eu fiquei sem som, sem imagem, uma linguagem popular. Sem som e sem imagem, eu fiquei assim tonto. Você imagina, você... Era sua fonte de renda. Principal fonte de renda. Você tá ali. Você tinha pago por aquele ponto? Paguei. O Estado também já não devia mais o Fiuza, tá tudo, minha vida estava organizada financeiramente, com ele. Né? Do meu compromisso assumir o compromisso de cumprir. Né? Então, o meu compromisso com o Fiuza estava resolvido
Não devia nada dele, nem de ferramenta e nem do ponto. Aí eu não acreditei naquilo. Eu falei, isso deve ser blefe. Deve ser um domingo, né? Fez aqui uma ação e tal. O exército parou, o soldado olhou minhas ferramentas, pediu nota, dei a nota para ele. Não, olha, você pode voltar para sua casa, você não vai ter sua mercadoria apreendida, porque a sua mercadoria é legal, mas... Não pode vender. Não pode vender. E quem não tinha nota, todos foram apreendidos. Caramba. Todos. Então assim, a fiscalização, ok, mas proibir a venda por quê, né? Não tinha o porquê. Tá? Fui para casa. Para casa, muito triste. Falei, e agora, o que será? Vamos ver domingo que vem. Esquece. Acabou a feira. Eles acabaram com a feira. E isso foi, não durou um tempo, nem nada, acabou Não, acabou a feira. Você não conseguiu mais trabalhar ali? Nunca mais. E aí, como é que você construiu a sua vida depois disso? Porque você perdeu o ponto do Presidente Vargas, perdeu o ponto do Jacari. Aí como eu tinha uma Kombi, eu comecei a trabalhar fazendo frete para as empresas. Entendi. Fiz muita relação no centro da cidade, então fiz muito frete. Aí consegui, de novo, me organizar. Restabelecer, né? Com a Kombi, aí depois eu comecei da Kombi. Foi quando eu peguei o gostinho de vender o carro, comercializar carro, porque aí eu da Kombi, naquele momento, o carro, como é que ele era comercializado? O Brasil enfrentava uma inflação absurda. Desenfreada. Os bens duráveis, imóveis, automóveis, era comercializado em dólar. Porque o dinheiro da época, você comprava uma coisa de manhã e de noite era outra. Então você comprava um carro, era em dólar, porque aí já tinha uma fixação. Aí eu vendi minha Kombi e comprei uma Brasília de um porteiro chamado Seu Jorge, lá no centro do Rio. Brasília dele 7.000, a coisa mais linda, branquinha, linda, linda, linda. Uma joia. Comprei por $140. Aí, comprei $140, tô lá com a Brasília. Na semana seguinte, veio um rapaz querendo comprar a Brasília de mim. Eu falei, mas eu acabei de comprar a Brasília. Eu tinha um sonho de comprar essa Brasília do Seu Jorge. Aí você não queria vender, o cara queria te pagar o dobro. O cara queria comprar a Brasília, mas eu não queria vender. Aí eu ofereci um preço para ele não comprar. Eu falei, olha, ela custa então $220. Como é que o cara aceitou? Você ganhou quase o dobro, né? De 140, eu vendi por $220. Aí, eu falei assim, olha, gostei. Isso aqui é um bom negócio. Valor agregado, né? Você vender ferramenta é tudo muito varejo. Falei, o carro tem um valor agregado maior. Claro que tem suas peculiaridades, né? De blindagem ali, de você ter seus cuidados para comprar um carro, ainda mais naquela época. É muito mais risco do que hoje, de comprar um carro clonado, roubado e tal. Mas eu gostei. Aí vendi a Brasília e comprei um Gol. Da Brasília 7.000 comprei um Gol 85. Aí do Gol 85 eu comprei um Santana. E assim foi. E aí foi comprando e vendendo até que começou. Virou um negócio, né? Virou um negócio. Fui consignado. Também de consignado um amigo meu chamado Sérgio, lá em Vilar dos Teles. Infelizmente já não está mais aqui entre a gente. E dali eu fui. Aí um dia eu comprei minha loja. De carro? De carro. Aí sou E a comerciante loja até hoje. é em São João de Meriti? Em Vilar dos Teles, São João de Meriti. Caramba! E sou comerciante até hoje de carro. Hoje meu filho toma conta, ele está tocando a loja, mas assim, minha vida foi no comércio. Caramba, que história legal. E de camelô, vendedor de salgadinho, vendedor de carro, como é que você foi parar na política? O que te atraiu? Como é que foi esse caminho até você chegar hoje? Você primeiro foi vereador, né, lá de São João, e aí você veio candidato a prefeito ou você veio a deputado antes? Primeiro você veio deputado. Me conta um pouco essa história. Eu sempre gostei da política. Desde muito novo eu sempre gostei, sempre estive atualizado, sempre trabalhei, sempre ajudei alguém, mas ajudando aleatoriamente do que eu acreditava. Né? 1986, eu era criança, mas eu gostava do Moreira Franco. Ajudei o Moreira Franco a ganhar a eleição. E foi governador do estado prometendo acabar com a violência em 6 meses. Está a violência até hoje. Cada dia pior. Mas era o que eu acreditava. Né? E assim foi. 86, 90, o Brizola ganhou. 94, eu gostava muito do Marcelo Alencar, queria ver o Marcelo Alencar, porque ele foi um grande prefeito do Rio. Queria ver ele governador. Então ajudei Marcelo, depois eu ajudei Garotinho.
naquela eleição que ele foi, o marketing colocou ele como o melhor prefeito do Brasil, vai virar governador. Um negócio maravilhoso aquilo, sabe? São coisas assim da campanha política que... Você gostava de trabalhar com mas a nunca política, tinha sido candidato. mas você não era a sua profissão. Não. Era aquela coisa que você fazia porque você gostava de estudar o assunto. Gostava, E sempre aí, gostei. quando que você resolveu você ser o político? 2001 quase fui candidato, não fui. Né? Eu adiei essa minha vontade, esse meu sonho. Em 2012 que eu fui candidato a vereador em São João de Meriti. E aí você ganhou a eleição naquela eleição? Eu fui o primeiro suplente. Eu tive 2.679 votos, que é uma votação importante para a cidade, mas de qualquer maneira não consegui atingir. Faltou um pedacinho e acabei não ganhando. Assumi o mandato em 2013, 2014 saí e me organizei. Aí sim, em 2016 eu fui o 5º eleito mais votado da cidade, com 4.231. Em 2018, disputei a eleição de deputado, me elegi deputado pelo PRTB com 20.751 votos, saí de 4.231 votos de vereador para 20.751 votos para deputado. Quando, em 2020, eu vim candidato a prefeito de São João. Você era deputado estadual e veio candidato a prefeito. São João. E aí você avisou na época, né, a população que tinha um risco ali de ter um péssimo governo caso O governo já era muito mal avaliado, né? Entendi. O governo já era muito mal avaliado. Eu lembro que a gente fez pesquisa em 2020 que o prefeito atual ele já tinha uma rejeição de 67%. Muito rejeitado, mas ele era máquina. Né? Tinha uma rejeição muito grande, mas estava ainda na prefeitura, no comando da cidade. E com o discurso de que precisava de mais 4 anos, que em 4 não deu. Aquela desculpa do incompetente. Não consegui fazer 4, preciso mais 4. É isso que ele fez. E acabou que a população... Eu fui candidato pelo PSC. Candidato pelo PSC, a Solidariedade me ajudou, mas o PMN. Mas, na verdade, os 3 partidos estavam muito aquém de uma disputa igualitária com o meu adversário. Você vê, ele tinha 5 minutos de tempo de televisão, eu tinha 15 segundos. Quando você olha esse cenário, né, ele com fundo partidário, Léo, é impossível, você é maluco. E todo mundo chamava de maluco. Que eu ia disputar a eleição com uma máquina, ia passar vergonha. Eu falei, eu vou disputar a eleição com a máquina. Eu não tenho medo de disputar a eleição com a máquina, não é isso. Eu tenho um projeto, eu tenho um sonho de ser prefeito da cidade. Então, não é com quem eu vou disputar. Eu vou conversar com o morador da cidade. Quero conversar com ele, quero explicar para ele o que a gente precisa fazer. É importante ter uma mudança, uma alternância do poder. Porque o que se via, e o que se vê, e o que se enxerga, é que nada mais é do que o grupo que está lá é um projeto de poder e não um projeto de gestão de cidade. É poder pelo poder. Isso está claro. A gente vê muito isso na política, né? Tá e claro. acaba que desacredita muito a população, enfim. Isso está claro. E aí, foi numa disputa, Hortência, que quando você olha, você fala assim, cara, não dá pro Léo. E todo mundo apostando que o prefeito se reelegeria no primeiro turno. Todo mundo apostando. Ninguém apostava no segundo turno. Ninguém apostava. Você conversava com os figurões, os entendidos de política do Estado. Você, Léo, sai fora disso, Léo. Aqueles conselhos para te deixar para baixo, aquele conselho de pessoas negativas, graças a Deus eu não escutei nenhum deles. Você foi para o segundo turno? Foi para o segundo turno. A única cidade na Baixada que teve segundo turno foi São João de Meriti. Caramba. O Washington ganhou no primeiro turno, o Rogério Lisboa ganhou no primeiro turno, o Vaguinho ganhou no primeiro turno, e a única cidade que teve segundo turno foi São João de Meriti. Foi com a gente. Aí, no segundo turno, a gente perdeu para fake news. Entendi. Meu adversário, eu não estava, na verdade, Hortência, eu perdi pela minha imaturidade. Eu nunca tinha disputado uma eleição de executivo e quando eu cheguei na eleição, me deparei com tanta sujeira, tanta fake news, e eu não estava preparado para rebater. Sei como é que é. Porque é uma coisa meio pesada também, né? E eu fui surpreendido com aquilo.
Surpreendido. É porque talvez não estivessem dando tanta importância achando que você era um candidato, né? Quando viram que era um candidato de peso... Aí começou. Aí começou. Aí o segundo turno foi uma avalanche de fake news importada a mim, que acabou que a gente, mais uma vez, uma mentira contada várias vezes acaba virando verdade. Exatamente. Né? Isso aí é uma frase que ultimamente eu costumo até repetir, porque é exatamente isso. Quando você não tem... nós temos dificuldade de falar com o morador da cidade de São João de Meriti. Você tem uma cidade que é dormitória. 200 mil pessoas trabalham fora da cidade. Então sai cedo de casa, voltam tarde. Quando sai cedo de casa, você não consegue falar com ela. Quando volta cansada. Se você for ali falar com alguma pessoa de política, voltando do trabalho... Tá cansada, né? Cansada, você está importunando as pessoas. Exatamente. Eu não quero saber disso. E nem sabe o que está acontecendo no município, porque não ela não sabe, vive naquele município. Não vive no ela município. Dorme naquele município. Só dorme no município. Então ela não conhece a realidade do município. Quando ela precisa de um médico, ela vai no médico perto do trabalho dela, que é durante o dia. Então ela não vai na cidade. Os serviços públicos. Se o lixo passou e levou, alguém levou o lixo dela, ela não sabe. Não sabe se foi o catador, não sabe se foi o lixeiro, não sabe. Não tem noção de como está a cidade. Então você tem muita dificuldade de conectar, de comunicar com as pessoas por conta dessa situação complexa, que é a cidade, que é uma cidade dormitória. Então, é difícil você comunicar. Aí, quando você chega com a informação, você já vai chegar com a informação lá na frente, que é a hora que ela vai precisar ir votar. Que aí começa a haver o interesse em querer saber quem são os candidatos. E muitos só vão saber no dia em quem votar, que é muito ruim isso. É um cenário ruim. É que você não estudou o candidato. Você vai ali, eu não sei nem quem vai. Principalmente quando é proporcional, quando é vereador, deputado, prefeito, a pessoa ainda dá uma E, Hortência, olhada, as pessoas né? estão muito desesperançosas. Principalmente em São João de Meriti. Como passa a eleição, chega a eleição, passa a eleição, chega a eleição, a cidade, ao invés de desenvolver, ela regride. Então, as pessoas ficam assim, opa, o que eu estou fazendo nisso? Mas tem uma coisa importante aí, que talvez você não tenha mencionado, porque às vezes essa pessoa que trabalha fora e passa o dia todo fora e vai no hospital fora porque está no trabalho, às vezes ela tem um filho que estuda naquela cidade. E aquele município, se ela não tem uma boa escola, o filho dela vai ter tem um futuro ali comprometido, né? Como é que está a educação ali? Se for na escola pública, né, se a pessoa não tiver condição de pagar um ensino particular, e ela depender de escola, por exemplo, municipal, que é o que a gente está falando, que é o ensino fundamental, nós somos o penúltimo do IDEB. Então, o índice que avalia a educação no país já coloca o nosso município quase em último. Já é horroroso. Para o estado do Rio, é o penúltimo do estado. É o penúltimo do estado. Caramba. E é um município que é um município rico, né? 1 bilhão, praticamente, orçamento. É um pouco mais de 1 bi. É um pouco mais de bi. Entendeu? É dinheiro suficiente para fazer uma boa gestão. Não é dinheiro para você fazer loucura, tá? Por exemplo, se a gente comparar uma realidade de São João de Meriti como de Maricá, é uma realidade completamente diferente, né? Então, em Maricá, você faz o que pode e o que não pode, porque tem dinheiro sobrando. São João de Meriti, o dinheiro é organizadinho, mas dá para fazer. Você tem que querer fazer. O problema é que eles não quiseram fazer. Eles fizeram uma outra escolha que não foi fazer gestão pública, não foi entregar para o povo, para a população, aquilo que ela ali confiou nas urnas. Eles resolveram a vida pessoal deles, que aí o próprio RJTV mostra isso. Né? Não preciso estar falando aqui, mas o RJ tem feito matérias aí em relação a isso, e é muito triste isso, é lamentável, porque a população carente, humilde da cidade aposta em alguém, confiando em alguém, ainda mais quando ele é relacionado à saúde. Você tem um prefeito que é médico, o outro é da saúde, você acha que vai resolver o problema de saúde. Acabou-se o problema de saúde da cidade. Pelo contrário, piorou. Piorou. As estatísticas dizem... Todos os índices de saúde, todos são os piores. Todos. Eu não estou falando especificamente de um. Exame de mama, que é um exame importantíssimo. Mamografia.
para poder identificar se a mulher está com algum problema ali, precisa fazer uma cirurgia. O câncer de mama é o mais comum que tem, né? Então, assim, principalmente a mulher. O mama e o útero mas ele não consegue chegar a 25% do que é estabelecido pela Secretaria de Estado e pelo Ministério da Saúde. Não consegue chegar a 25%. De quantidade referente à população feminina do município. Feminina, né? Ele não consegue chegar a 25%. É um problema grave isso. Grave. Né? Porque, inclusive, você sobrecarrega os hospitais estaduais, porque quando a pessoa já está com câncer já avançado, aí vai para o INCA. Aí vai para o INCA, que é o Hospital Federal. É pro federal, vai para o estadual, vai para o... estadual, só que aí, ir por ir é ruim. Mais grave é que você deixou de tratar a pessoa no começo. De prevenir. Prevenir. Você deixou de tratar. Aí quando já vai para um estágio de uma emergência... Já não tem mais jeito, às vezes, pode até ter jeito, mas assim, você já tem a probabilidade de pouca solução. Pouca solução. Quando você tem no começo, você descobre ali uma doença, seja ela qual for, no começo, você tem a chance do tratamento. Você sabe que eu li uma reportagem no Globo essa semana que diz que, sobre homens nesse caso, né, mudando de assunto, que a quantidade de câncer de próstata vai duplicar nos próximos 10 anos e de pessoas que vão morrer por causa disso, de homens, porque não se faz o exame preventivo. Não Você vê faz. como que é importante a prevenção. Não faz. Primeiro, o homem já é relaxado por si só. Tá? O homem já tem um problema que é com ele. É da característica dele. Ele não gosta de ir ao médico, o homem não gosta de se tratar, o homem não gosta de se cuidar. É do perfil do homem. Só que é o seguinte, o homem já tem esse perfil. Mas se você não tem um governo que não faça uma campanha de conscientização e não dê oportunidade para que ele possa fazer os exames com mais facilidade, ele não vai fazer. Ele não vai procurar. O homem é isso. A mulher não. A mulher está sempre procurando. Procura, A mulher está sempre buscando. O problema é quando não consegue, né? Porque às vezes até tem que sair de São João para ir fazer o preventivo fora em outro município, porque ali não tem. Acontece muito. Acontece muito isso. E é gravíssimo. E para as crianças, atendimento saúde pública infantil, da questão de prevenção, tratamento de enfim, doenças graves. Você sabe como é que funciona lá no município? Como é que tá os índices? Todos eles. Vacina, que é uma coisa que é obrigatória. Para criança? Para criança. Ele não consegue bater o índice que é estabelecido pela Secretaria de Estado de Saúde. Ele não consegue fazer. Mas é incompetência, né? Porque não falta vacina, não. Tem vacina. Mas não tem campanha. Né? As pessoas, elas... Volto a falar, as pessoas estão vivendo a vida, até para relação à saúde de uma criança. Você só vai lembrar quando já aconteceu, né? Infelizmente. Aconteceu. Até porque todo mundo está cheio de coisa. Aí você coisa. não tem uma saúde preventiva. Você não tem. Em São João de Meriti não tem nenhuma saúde específica para a prevenção, por exemplo, de um problema de uma criança. Não tem o tratamento de você levar a criança com prevenção. Por exemplo, uma vez por ano você vai levar aquela criança no pediatra. Não tem isso lá? Não tem. Isso é grave. Não tem. A emergência que tem, nós tínhamos lá um posto de atendimento num bairro chamado Jardim Sumaré, que era um atendimento ambulatorial e emergência, né, muito precário, mas tinha. Aí depois eles transferiram do Jardim Sumaré para o Éden, um bairro chamado Éden, São de Meriti, um posto que eles reabriram agora. Então você vê, é tudo assim muito paliativo, e as coisas acontecem muito no período eleitoral, como se as pessoas de São João de Meriti só ficassem doentes no período eleitoral. Isso, pra mim, é a pior coisa. Você vai numa praça, eu estava falando isso inclusive, você vai numa praça, o ano inteiro a grama tá no joelho. Aí 3 meses antes da eleição, a pessoa vai lá e você só tem praça 3 meses a cada 4 anos. As crianças só têm praça esse período da vida, assim, é muito eles descobrem que a cidade existe no período eleitoral. Aí começa a capinar o cantinho da rua, começa a pintar o meio-fio de branco, aquele cal, aí começa a limpar a praça. Como você falou, tá o mato no joelho o tempo todo, mas quando chega ali, zapara o mato. Então, é nítido uma estratégia desumana e covarde para poder fazer com que as pessoas achem que aquilo ali é uma normalidade e não é. Infelizmente, são pessoas que contam com o esquecimento da população, né? A população vai esquecer os 4 últimos anos e só vai lembrar os 3 últimos meses. É chamar
assim, nitidamente a população de burro, né? Porque como é que você chama, você só faz nos 3 meses antes da eleição e a pessoa não vai lembrar que os 4 anos não teve tratamento, não teve cuidado, não teve nada. Não teve, e assim, não terá, né? Porque a estratégia ela é nítida. Tem pessoas que querem enxergar, tem pessoas também que não querem, né? Mas em 2020 você avisou, não foi? Avisei. Falei, olha, o PAN de Meriti só abre na época da eleição. Ah, fica fechado. Depois eles fecham. E fecharam. Fica fechado direto. Direto. Só abre na época de eleição. E agora a mesma coisa. Mesma coisa. Obra. Aí, qual é o argumento? Ela está fazendo obra. Obra interminável. Mais uma vez, o RJTV mostrou o que está por trás dessas obras. Não sou eu que estou falando, não é porque eu estou falando que é o adversário. Eu estou falando que a reportagem falou. E o que é que tá? Não, só para poder as pessoas, que às vezes a pessoa que está assistindo aqui no podcast não assistiu a matéria. Olha, né? Assim. Obras intermináveis. Acabou a eleição. Eles abriram o PAN, faltando 20 dias para a eleição de 2020. Abriram. Abriu o hospital para reeleger o prefeito, né? E ganhar do Léo Vieira. Passou a eleição, eles fecharam o PAN. Mas foi assim, 2 meses depois. Obra. Veio a eleição de 2022 para eleger o vice-prefeito a deputado estadual, reabre o PAN. Passou a eleição de 2022, reelegeu, fecha o PAN. Ai, gente, que coisa. Aí vem... Que coisa mais surreal isso, gente. Aí vem, o RJ mostrou isso. Aí vem a eleição de 2024. Quem quiser saber, gente, procura no Google, né? Procura no Google. Tá no RJ. Isso aí. E vem agora, 2024, estão preparando para reabrir o PAN novamente. Tomara que reabra, porque a população precisa de reaberto. Agora, a professora tem que entender que eles estão reabrindo por um único motivo, que é o eleitoral, que não é para cuidar das pessoas, não tem esse entendimento, não tem esse zelo, não tem essa sensibilidade. Não é para cuidar de ninguém, é para poder tentar se manter no poder. É o poder pelo poder. Mais uma vez, sendo repetitivo. Então tá aí, a população ela precisa enxergar isso. E Deus queira que enxergue. Porque não dá para a população de São João de Meriti ficar achando que só precisa de saúde no momento eleitoral. E como minha mãe falava, eles estão dando, infelizmente, migalha para a população. Porque isso é migalha, é uma coisa assim muito... tu vê que é nítido num momento que é propício para eles. E não é para a população. A população ela quer todo dia, quer toda hora, não quer, ela quer atendimento independente do período, se é eleitoral ou não. Agora, Léo, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, até sobre a sua ideia mesmo para o município. Porque São João de Meriti é um município da Baixada que, em região, ele não é tão extenso, mas ele tem uma população muito grande, né? Assim, bastante gente. Como é que você pensa de desenvolvimento econômico para o município? Porque você vê ali municípios ao redores, por exemplo, Duque de Caxias, que tem um desenvolvimento econômico, né? Você vê também uma diferença enorme de renda, né? Porque a desigualdade em Duque de Caxias é enorme, mas tem um desenvolvimento um pouco maior, porque tem ali o centro e tal, chama um pouco mais de empresas. Como é que você vê um projeto para você diminuir um pouco essa questão de dormintes, de você tirar as pessoas do município, ter que pegar ônibus para outros municípios distantes, às vezes ter uma educação dos filhos mais distantes porque não consegue acompanhar, porque vai para outro município trabalhar, enfim. Como é que você consegue enxergar uma forma de melhorar isso na vida das pessoas? Primeiro você tem que ter um diálogo com a cadeia produtiva. Hoje não há esse diálogo, não há conversa. Se você não entender o que as pessoas que estão empreendendo na sua cidade precisam para poder melhorar o seu desempenho de negócio, seja do comércio, seja da indústria, seja de qual for o segmento, você não vai conseguir fazer com nada prospere em São João de Meriti. Primeiro você tem que organizar o que você tem. O que você tem? Nós temos um comércio ativo que precisa de apoio e infraestrutura. Condição de você receber as pessoas que estão dentro da cidade para consumir e as pessoas que estão de fora que querem consumir na cidade. Porque, geograficamente, São João de Meriti está num lugar
estratégico. Fica ali no meiozinho de No meio, tudo. tá do lado ali. E assim, tem uns pontos lá que são bem conhecidos. Eu costumava ir muito pra aquela região na minha infância, que meu padrasto era de lá. Eu comia muito hambúrguer ali na Praça do Éden, não tem? O hambúrguer, aí tem Vila dos Teles, tem o centro de questão de jeans, não sei se ainda tem, mas na minha infância tinha, que a gente ia pra comprar jeans. Era a capital do jeans. Isso. Então assim, era, né? Eu acho que não é mais, é isso a capital? Não é mais. Infelizmente não. Por isso, não adianta você querer fazer qualquer coisa além, você já tem, você precisa resolver o que você já tem, né? Então, primeiro a gente pegar lá, o que nós temos? Nós temos vários pontos comerciais na cidade. Nós temos em Éden, nós temos na Vila Norma, nós temos em São Mateus, nós temos em Coelho da Rocha, temos no centro de São João de Meriti, nós temos em Vilar dos Teles, nós temos no Jardim Metrópole, nós temos no Jardim Sumaré, nós temos no Parque Araruama. Então, Vila Norma era o lugar que meu padrasto tem, até a casa lá ainda, até lá, hoje. Temos a Venda Velha. Então, primeiro você precisa sentar aqui. Chama todo mundo para uma reunião, uma conversa. E você precisa primeiro colher os sentimentos daquelas pessoas que estão ali empreendendo. A visão que se tem hoje é que o empresário, o empreendedor, ele é o inimigo do poder público. Ele não é inimigo, não. Ele é parceiro. É claro, ele que está gerando emprego, ele que está... Mas hoje não é assim. Mas é burrice, né? Porque como é que você faz para poder... Quem paga os impostos é a população e os empresários, né? E tem o ISS que vai para o município, enfim, tem toda uma questão ali que gera uma economia, né? Então, se a gente primeiro não entender o que fazer para poder movimentar e fomentar esses centros comerciais, primeiro tem que resolver isso. O que fazer para receber as pessoas? Como fazer? Depois que fazer esse entendimento, o que é infraestrutura, a gente fazer os investimentos necessários, depois de fazer os estudos e conversar com a cadeia produtiva, para fazer os investimentos em infraestrutura. Porque o Vilar dos Teles, por exemplo, acabou por falta de infraestrutura. As pessoas iam para o Vilar dos Teles, não tinham onde estacionar, não tinha onde comer, aí vai uma, duas vezes, depois não volta mais. É porque acaba tendo outros lugares que vão aumentando a possibilidade. Aí você vai para Friburgo, você vai para outros lugares que você tem o mesmo produto, né, que você queira comprar, consumir. Mas tem um restaurante melhor, tem um ponto lugar turístico. Lugar para estacionar, um ponto turístico. Então, você não preparou a cidade. Então, a gente agora vai ter que preparar a cidade. Tem uma questão da segurança pública também ali, assim, até pelo meu conhecimento, porque eu te falei, né, eu tenho ali em Vila Norma, acho que ficou bastante perigoso, né, nos últimos anos. A cidade toda, né, só Vila Norma, né, a cidade toda, ela virou, assim, uma situação muito complexa de segurança pública, né, roubo de rua, nós somos os piores, os índices na cidade. Resolver com inteligência. A gente sabe que isso é estadual, mas que o prefeito, ele tem... Mas ajuda muito. O prefeito ajuda muito. O prefeito ajuda muito. Muito, muito. Pode ter certeza que 50% aí da diminuição do roubo de rua cabe ao prefeito. É o prefeito. Primeiro, fazer um grande cinturão de inteligência com monitoramento. Tem que fazer. Nós vamos fazer. Entrada e saída do município, as principais ruas da cidade, todas monitoradas. Reconhecimento facial, reconhecimento de placa. Isso é fato, tem que fazer. Criar um cinturão de segurança. Mas aí você tem que ter uma boa conversa com o batalhão, você tem que ter uma boa conversa com a delegacia, você tem que ter uma boa conversa com a Polícia Rodoviária Federal, porque nós temos a Dutra, nós temos uma boa conversa também com a Polícia Federal. É Via Light também, não é? Via que Light. Passa ali perto, não sei se faz caminho, então, mas você precisa conectar as informações. Depois da informação conectada, e depois de você investir em inteligência, você tem um planejamento e ação. É o que você tem que fazer. Criar o cinturão. A hora que entrar, por exemplo, um criminoso que venha da Pavuna, por exemplo, querendo praticar algum tipo de crime em São João de Meriti, e rapidamente o nosso circuito identificar que é uma placa de um carro roubado, fazer o cinturão e logo agir imediatamente. Quando você começa a agir dessa forma, você até inibe, né? Porque as pessoas não começam a ir mais e falam, pô, aquele município ali, o negócio tá feio, não vou. E o bandido é igual de moleza, né? Se ele percebe que São João de Meriti está agindo, ele não vai mais. Ele vai procurar outro lugar para fazer o seu crime. Mas São João... Isso para o comércio, né? Você que, por exemplo, tem negócio local, eu estava falando isso, inclusive, essa semana com um amigo, porque quando você tem negócio, você
tem interesse na política, né? O comerciante, o empresário, ele tem interesse, mesmo que ele não goste. Porque quando o local tá muito perigoso, ele tem risco de ser assaltado. E aí, se ele for assaltado a primeira vez, a segunda, a terceira, ele fecha o local e vai para outro lugar. Porque ele vai falar, cara, eu vou ficar trabalhando para sustentar bandido vir aqui roubar, entendeu? Mas quando você não tem sensação de segurança, o consumidor não sai para consumir. É pior ainda. A maior empresa que abre em São João de Meriti hoje é a empresa do vendo e do alugo. É a porta fechada e lá aquele cartaz assim, ó, vendo ou alugo. As portas estão se fechando. Mas porque as pessoas não têm segurança em sair dentro de São João de Meriti para poder consumir. Se você me perguntar, Léo, você sai à noite para consumir, para poder ir em restaurante, ou para poder comer alguma coisa? Eu não saio mais. Tenho medo. Eu prefiro pedir uma pizza para comer no final de semana. É melhor você pedir uma pizza, infelizmente, do que você correr o risco de sair de casa e acontecer alguma coisa. Mas não sou eu, não. A maioria está assim. A maioria está assim. Você mora em São João? Moro em São João. Moro na rua São Pedro, no centro de São João de Meriti. A minha filha estuda na minha rua. Ela estuda no final da minha rua. Sua filha tem quantos anos? Tem 16, fez 16 agora. E o seu filho? Tem 26. Nossa, 10 anos de diferença, 10 temporal, né? 10 anos. E o Leozinho, ele toma conta do nosso comércio aqui em Vila dos Teles. Então Entendi. a gente tem vida na cidade. A Andréia, minha esposa. A Andréia é aquela mulher que ela para fazer compra, ela olha preço de tudo. Então ela vai comprar o que está mais barato no Guanabara, depois ela vai no que está mais barato no Açaí, e depois ela vai no que está mais barato no Atacadão. Então ela visita os três e vai comprando fatiado. Mas é assim, é a vida como ela é. A gente está ali, vive na cidade, tem... E assim, viver na cidade é algo que tem, assim, muita importância. Porque você está vendo os problemas. Você está vivendo os problemas. Conversando com a população. Você está vivendo. O atual gestor mora na cidade hoje, assim, só para... Não mora. Eles moram mais na cidade. Não tem como saber o que a população passa, né? Não tem. E assim, que acontece muito aí você isso vê, também, aí você né? vê uma fala politiqueira, sabe? Politiqueira. Porque quando, por exemplo, o RJTV mostra que ele não mora mais em São João há muito tempo. Aí ele fala assim, eu quero fazer o morador da cidade ter orgulho de morar na cidade. Porra, mas ele não mora. Ele não tem orgulho de falar isso. Se ele não mora na cidade, não vive na cidade, ele quer fazer o morador, mas ele não dá o exemplo? É contraditório. É verdade. Ele não mora. Aí o discurso dele, eu quero fazer o morador da cidade voltar a ter orgulho da cidade. Mas ele não mora na cidade. Mas ele vai fazer isso agora, depois de 8 anos no mandato, não tem como ele fazer mais nada, gente. Porque já não fez até agora, não tem como fazer. Acabou. E, Léo, você como empresário local, você fala assim, eu vou conversar com a população e os empresariados, né, as pessoas para poder entender. Mas você como... Esquece o político. Você como empresário, qual é o seu calcanhar de Aquiles, a sua dor na cidade? Como votante, né, como cidadão? Olha, como cidadão, você não tem na cidade, Hortência, nada, segundo o IBGE, vou falar de índice, números, segundo o IBGE, cerca de 30 mil pessoas foram embora de São João de Meriti. Nos últimos quanto tempo? Nos últimos anos. Foram embora. Pessoas que melhoraram de vida, olhou para a família, olhou e falou assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Uma cidade que não tem aonde levar meus filhos. Não tem uma praça legal, não tem um evento cultural, não tem um evento esportivo. Eu não me sinto seguro aqui. Eu não tenho saúde aqui. O que eu vou ficar fazendo aqui? Então, essas pessoas foram embora da cidade. Foram para o Rio de Janeiro, para a capital. Uns foram para Barra, outros foram para o Recreio, outros foram para a Vila da Penha, que é pertinho, mas que já tem ali um condomíniozinho ou outro que melhorou a qualidade de vida, foram para o interior do estado, foram para a região dos lagos, foram embora. Foram procurar outro lugar para viver com a sua família. Então, você sai da cidade, aí você chega final de semana. Você olha assim, para onde eu vou levar hoje minha família no domingo em São João de Meriti? Não tem. Não tem. Não tem um shopping legal. Tem um shopping. Mas não é aquela coisa... Mas o shopping privado, eu estou falando assim, da nossa vida normal do munícipe querer um equipamento público. Não tem. Não tem, está tudo muito abandonado.
E está todo mundo muito com medo também de sair na rua. A verdade é essa. Então, junto uma coisa na outra, você não tem um lugar bom para você ir. E você também, se tiver, se não se sente seguro, você não vai. Nós, eu e meu irmão, nós conseguimos levar um equipamento agora para cima do Chapadão. Sinceramente, eu não acreditava que aquilo ia acontecer. Você levou um equipamento para dentro da comunidade? Da comunidade. Levamos um dia o Eduardo Paz lá, no Chapadão, que aí esse equipamento está, na verdade, num imóvel que é do Vilagem Pavuna, que é um condomínio, chamado Vilagem Pavuna. E é divisa com o Chapadão mesmo, é muro. É um muro. Então você tem, inclusive, a passagem. Aí levamos o Eduardo Paz lá e falou assim, olha, isso aqui está abandonado. É um local que é desova de corpos, desmanche de carro, tudo acontece aqui. Um lugar esmo, ninguém passa mais lá, não passava mais gente, escuro, horroroso, tenebroso. O Eduardo falou assim, olha, dá pra gente fazer aqui um bom equipamento. Eu falei, cara, vê se a gente consegue fazer um parque aqui, um lugar para poder levantar isso aqui. Aí o Eduardo se empolgou. Mas ele é prefeito do Rio. Do Rio, aí Chapadão foi é lá, do lado. Ah, porque o Chapadão fica ali fica no Rio, Pavuna. Tá, entendi. É só para... Eu entendi, agora eu entendi. Eu estou tentando, fiquei meio perdido. Então, no sábado retrasado, olha, eu me emocionei de ver um local que não tinha a menor perspectiva. Aquelas pessoas aquelas pessoas que moram ali, eu também não acreditava que ia acontecer, porque na vida pública, né, a gente tenta tanta coisa e nem tudo acontece, nem tudo que de bom a gente quer e não acontece por causa da morosidade, por causa dos processos, por causa daquelas pessoas também que não querem que aconteça. Aí a gente teve a felicidade de inaugurar, sem ser esse sábado agora o outro, o Parque da Pavuna, que é a coisa mais linda, um equipamento para as famílias, um local que não tinha nada. É tipo o Parque Madureira? Tipo eu fui no Parque Madureira, é muito legal. Tipo Parque de Realengo, um lugar assim sociável. Aquele cenário de horror mudou. E você tem onde levar as famílias agora. Onde levar as famílias. Ir, né? Em São Não, pelo João, menos vai ajudar um pouquinho o pessoal que mora em você São fala João, assim, é Léo, perto, né? Mas você não consegue levar um parque desse para São João? Não, porque eu não sou prefeito da cidade, então a Constituição fala, o solo é do município. Por mais que o governo federal queira fazer, o governo do estado queira fazer, se o prefeito não autorizar, não permitir, não se faz nada dentro do município. Então, um equipamento como esse, né, eu quero sim, como prefeito, fazer nas comunidades equipamento como esse. Para dar às pessoas. O orçamento do município você consegue fazer? Claro que dá, tem dinheiro. Hortência, São João de Meriti tem dinheiro. Essa falácia que é uma cidade pobre, isso é uma mentira. A cidade de São João de Meriti já foi uma cidade mais pobre. Eu vi que a renda per capita chega a ser 18 mil reais, é isso? O PIB, desculpa, renda não, o PIB per capita. 18 mil. Não é possível. Melhorou muito. Então está desatualizada a minha informação. Melhorou muito. Entendi. Né, a per capita do município. São João de Meriti hoje deve ter 1 bi, mas deve ir a 1 bi 300 de orçamento agora para o próximo ano. Então não falta dinheiro. Falta querer fazer. Tá? Eles não quiseram fazer, estão 8 anos aí não quiseram fazer. Aí vem agora com um discurso demagogo, querer mais 4 anos, que não conseguiu fazer. A população ela tem que escolher o que ela quer. Se ela quer continuar com um governo que não ofereceu absolutamente nada, que não deu nada para ela, e dar mais 4 anos de um grupo que está aí, que quer o poder pelo poder. Somente isso. Bom, então a população agora tem uma oportunidade de estudar os gestores, né, as opções que tem. E o Léo Vieira está vindo aí como uma proposta de melhoria da vida das pessoas, de melhoria na segurança, na saúde, na educação. Léo, a gente está com o tempo quase estourando. Eu queria que você deixasse a sua mensagem final para o município, do seu aviso que foi em 2020, de que não ia mudar nada, de que não ia adiantar aquele voto, né, de que vou continuar o meu trabalho que não deu tempo em 4 anos, enfim. Aí eu queria que você deixasse para a população de São João esse raciocínio de
eles pensarem bem sobre o município, sobre o lugar que eles vivem. Enfim, pode deixar sua mensagem que a gente só tem 1 minuto. Hortência, obrigado. De verdade, por estar participando aqui do seu podcast, uma honra. E dizer para o morador da minha cidade, como a Hortência falou, em 2020, nós tivemos a oportunidade de pontuar várias situações que estavam acontecendo no município. Né? Salários atrasados do servidor público, tanto concursado como comissionado, os aposentados também com salários atrasados, já estava em 2020, continua atrasado até hoje. Né? Várias situações que a cidade não acontece, posto de saúde fechado, hospital fechado, que é o Palmiriti, e a gente, mais uma vez, chega à porta de uma eleição e no período eleitoral, como se descobrisse que a cidade, agora São João do Meriti, existe, mais uma vez, numa estratégia covarde, desumana, querendo abrir tudo para tentar te enganar novamente. Eu peço a você, não vamos deixar nos enganar. Essa é a oportunidade das nossas vidas, das nossas famílias, a gente precisa pensar nisso. Não podemos tratar o voto de qualquer maneira, de forma pejorativa, e de que o voto não vale nada. Pelo contrário, o voto vale muito, a gente não pode desperdiçar essa oportunidade que nós temos de fazer mudança. Então, não perca a esperança, Meriti tem jeito, dá para mudar, basta acreditar. É isso aí. Obrigada, Léo. Volte, de repente, aí como o nosso prefeito de São João para contar aí. Terei imenso prazer. Ah, então tá ótimo. Obrigada.